O calor associado à alta umidade contribui para que nós tenhamos uma cópia do dia de ontem, hoje, na região sul do Brasil, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, que está tendo, assim, teoricamente falando, o verão mais verão de todos, né? Provavelmente esse povo aí do Rio Grande do Sul, que está aí mais no sudoeste, a região de Uruguaiana, não vai sentir tanta falta assim do calor, porque realmente estão sendo bem castigados aí por esse calorão. E esse calor aqui que se encontra no Rio Grande do Sul, ele também afeta parte aí do território argentino. E essa massa de ar quente intensa, provavelmente ela influencia mais o Rio Grande do Sul. Então não influencia assim tanto o estado de Santa Catarina, como se fosse uma fogueira lá naquela região, e nós aqui de Santa Catarina, nordeste do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, Paraná, a gente só sente os efeitos daquela fogueira. Se a gente chegar mais próximo, a gente sente mais calor. E assim sucessivamente. Então assim, ontem, mais uma vez, nós tivemos uma microexplosão na região de Santa Rosa do Sul, próximo aí de Sombrio, onde foi registrado fortes ventos, fortes rajadas de vento que passaram aí dos 80 a 100 km por hora, trazendo vários transtornos aí dentro da cidade e também áreas próximas. Então assim, pessoal, me perguntaram até ontem por que às vezes numa tempestade você tem só chuva, aquela bomba d'água, e por que em outras você tem microexplosão, tornado, granizo, raio. Muitas vezes você tem uma bomba d'água, não tem uma trovada. Eu vou tentar ser bem breve para explicar isso, que isso é um assunto complexo. É um assunto assim que ele envolve um pouco de mesescala, envolve um pouco de teoria, mas eu vou tentar explicar isso em poucas palavras, tá certo? Então assim, pessoal, digamos que seja uma tempestade convectiva que traga precipitação intensa, sabe? E não tem uma trovoada ou quase nenhuma trovoada dentro dela. Por que acontece isso? Bom, primeiro que a gente tem uma variável que a gente chama de entranhamento. O entranhamento é quando você tem uma força externa à nuvem em que ela tenta fazer uma troca, digamos assim, do ar seco que está fora com o ar dentro que está na nuvem, né? Então ela está tentando entrar dentro da nuvem, o ar seco que está fora da nuvem, ela tenta entrar dentro da nuvem. Sabe aquelas nuvens assim de algodão bem desenvolvidas? A gente chama de cumulocongestos. E se essas nuvens elas chegam a um estágio maduro de cumulonimbus, e elas estão bem definidas assim, bem certinho formadas, porque às vezes você olha aquela nuvem, ela não está tão bem formada, tão assim com cara de algodão. Mas quando você tem esses algodões, isso indica que você tem entranhamento. E o entranhamento ele é uma variável muito importante, porque é o ar seco que está tentando entrar dentro da nuvem dele, deixa aqueles algodãozinhos bem formados. E quando esse entranhamento ele entra, ele consegue trocar o ar externo, o ambiente externo que está fora da nuvem, dentro, ele injeta, né, o ar seco. O que acontece? Ele diminui a quantidade de vapor d'água dentro da cumulonimbus. Ele diminui. E aí, se não tem tanto vapor da água, o que acontece? Você vai ter uma tempestade muito forte, geralmente tem cisalhamento, você vai ter tornado, você vai ter granizo, você vai ter raio, você vai ter tudo. Então o entranhamento é bem importante assim para você ter um tempo severo, por exemplo. Agora, quando você não tem tanto entranhamento, isso é uma das variáveis, né? Eu tô sendo aqui o mais didático possível, né? Geralmente, numa nuvem convectiva de tempestade, dessas aí que podem estar trazendo chuvas intensas, precipitações intensas, alagamento, mini enchente, não tem tanto velocidade vertical do vento dentro dessas nuvens, a aceleração não é tão representativa, então, né, você não tem tanta aceleração assim, o que faz com que parte dessa precipitação que está toda dentro da nuvem, dentro do núcleo de condensação dessa nuvem, vá para as partes da bigorna da nuvem, né? Então, por isso que também é um dos motivos aí para você não ter... Por isso que geralmente aquelas cumulonimbus mais severas, elas têm uma bigorna bem grande, mas não tem tanta precipitação. Mas tem granizo, tem chuva, tem vento, tem tornado, tem tudo, entendeu? Então essa questão aí da aceleração vertical também é importante. Também tem a questão do cisalhamento, não tem tanto cisalhamento numa nuvem convectiva.
tá? Não tem tantos elementos. Esse elemento é a diferença entre o vento em superfície e níveis mais elevados, né? 3, 4, 5, 6 quilômetros, assim sucessivamente. Então isso é uma breve explicação. O certo mesmo é trabalhar com matemática nessa parte aqui, porque assim falando assim, né, é um pouco complicado, mas eu acho que dá para entender, né? Ou eu desenhando assim num papel também daria para fazer, né? É uma ideia também, né? Alguma coisa mostrando alguma foto, algo. E aquelas tempestades que, por exemplo, assim, você tem... Então o entranhamento, o que acontece com ele? Ele desfavorece a precipitação. Então ele está ali pressionando a nuvem, aquela nuvem de algodão, e aí você tem o quê? Você tem a entrada do ar seco dentro da nuvem. Imagina, tu tem aqui uma partícula, uma nuvem aqui, ó, uma nuvem. E essa nuvem, ela tá cheia, tá bem carregada, tudo tal, daí vem lá uma pressão externa fora da nuvem e joga ar seco para dentro da nuvem. E aí o que acontece? Isso aí evapora. E aí por isso que não tem tanta chuva. Então o entranhamento favorece a tempestade severa com tornado, granizo, chuva forte, ventania. E já o não entranhamento, quando você tem uma atmosfera muito úmida mesmo, onde está toda a estrutura úmida, porque assim, é importante ressaltar que nos níveis de 700 HPA e 500 HPA, assim, é importante que ele esteja um pouco mais seco para você ter tempestade mais severa, sabe? Então, nesse caso aí que envolve o não entranhamento, quando o entranhamento não é tão intenso, você não tem tanta corrente ascendente, né? E isso não vai tanto para as bigornas, entende? E o entranhamento ele não é tão eficaz, então a chuva ela vai ser mais intensa, muito volumosa num curto espaço de tempo. Bom, é isso. Tentei explicar de uma maneira um pouco técnica, mas não tem muito mais o que dizer. Se eu começar a me aprofundar, aí tem que mostrar as equações aí. Aí tem que mostrar muita equação aqui. Daí eu acho que não é para isso, né? Para ser um vídeo didático. Então vamos nos mapas então para saber como fica o tempo aí nos próximos dias, tá certo? Para hoje vai seguindo com um tempo bom, com sol e algumas variações de nuvens. Algumas pancadas passageiras já podem acontecer aqui na região aqui do Paraná. E nas demais áreas aqui do Sudoeste, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tempo bom, com pancadas com trovoadas mal distribuídas à tarde e à noite, podendo falhar em algumas áreas. Pontualmente, algum transtorno associado a alguma tempestade convectiva, uma microexplosão, uma chuva, uma bomba d'água, enfim, não está livre para estar acontecendo, mas isso aí olha quantas cidades que tem, uma ou duas no máximo que pode ter esse tipo de situação. Então, pode ainda ter alguns temporais ou algumas tempestades. Na quinta-feira segue quente, abafado, já pode ter algumas pancadas aqui no Paraná já pela manhã e se estende para as demais regiões à tarde e à noite. Então o risco de temporais de verão ou tempestades de verão aumenta consideravelmente entre o Paraná e Santa Catarina e sempre com temperatura próxima ou acima dos 30 graus. Rio Grande do Sul ainda tem bastante dificuldade por conta desse ar quente muito seco que está presente aqui na região. Na sexta aumenta o risco de temporais. Aumenta consideravelmente. Já pode ter alguma chuva pela manhã, mas sempre preferencialmente à tarde e à noite. No sábado, tempo bom, com pancadas rápidas e isoladas à tarde e à noite. E no domingo, tempo bom, com sol e algumas nuvens entre Santa Catarina, parte do Paraná, mas essas áreas ainda pode ter algum chuvisco. E aqui na região aqui do Nordeste do Paraná também algum chuvisco, alguma garoa. Mas no geral, o tempo é bom. A temperatura segue alta. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito quente. Tanto hoje quanto os próximos dias ainda segue esse calorão. 30, 33 graus em praticamente todas as regiões. Quem sabe até uns 35, 34 graus nessa parte aqui mais do leste de Santa Catarina. Baixo Vale do Itajaí. Amanhã também. Aí na sexta-feira também, quente. Então o calor ele segue presente nos próximos dias. Mas então tá, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado clara essa explicação que eu dei ali do porquê que em algumas tempestades você tem só chuva, não tem quase nada de trovoada, e porquê que em outras você tem trovoada, granizo, vendaval, né, microexplosão, tornado, sabe? Porque isso está acontecendo, então é importante estar explicando. Então, essas que você tem a velocidade vertical muito intensa dentro da nuvem, ela sobe aquele vento mais quente, geralmente você vai ter
um tempo mais severo, granizo, tal, etc, né? Daí o entranhamento ele é mais forte nessas nuvens. E geralmente quando você tem a flutuação, as parcelas de flutuação, é muita coisa para explicar, cara. Cara, isso aí são cursos de tempo, né? Então, assim, eu tô tentando ser o mais razoável possível. E já é quando você tem essas tempestades aí, que, por exemplo, você tem um ambiente totalmente úmido, aí você tem bastante vapor d'água para esse núcleo de tempestade sugar. Então ele vai absorver tudo que tiver na atmosfera. E como não tem tanto o entranhamento, ele favorece, não tem tanto entranhamento, né? Você até pode ter, mas só que é um ar úmido que está entrando. Então você acaba contribuindo para você ter um volume muito alto de chuva. Tem também toda a parte do skill T, que envolve a estrutura termodinâmica, a parte que você tem que calcular as energias, a área, para ver o que está mais suscetível a acontecer, sabe? É muita coisa, tá certo? Mas um abraço para vocês, tudo de bom, espero que vocês tenham gostado da explicação. Mas é uma explicação aqui, ó, falando na raça mesmo, eu não tô nem botando desenho, é para entender. Os fortes entenderão. Mas qualquer coisa, outra hora eu faço um vídeo aí fazendo uns desenhos, alguma coisa do tipo, tá? Um abraço, pessoal.